o que a gente falou, na verdade, não foi o plano diretor, foi o plano do verde. O plano do verde, eu ouvi dizer, não sei, parece que está em processo de revisão, ou a norma da linha de conectividade está em revisão. Aproveitar esse momento para, talvez, conseguir regrar com mais elementos, né, essa linha de conectividade, essa área de influência da linha de conectividade, para tentar garantir ali uma proteção dessa margem. Vamos procurar um instrumento certo, a gente depois pode, em outra reunião, a gente pode tentar pensar junto quais estratégias seriam melhores, porque não é dentro do plano de manejo, mas eu concordo, a gente precisa proteger aquela área. Então, voltando ali para a regularização fundiária, o texto original era assim: regularização fundiária. A proposta prevê que as regularizações fundiárias deverão resgatar integralmente as áreas de proteção e preservação permanente, né, tanto a lei orgânica do município como o Código Florestal, a fim de cumprir as funções a que se destinam. O parâmetro a ser utilizado será a porcentagem de remoção de ocupações incidentes nessas áreas ambientalmente protegidas. Constam na tabela de parâmetros os valores por setor. Serão permitidas intervenções pontuais, desde que tecnicamente justificadas, apenas nos seguintes núcleos: Novo Império, Sorirama e Mocarzel. Aí, a proposta do GT foi um acolhimento parcial, né? A regularização fundiária dos núcleos urbanos deverá visar a recomposição integral das APPs, e a fim de cumprir a função que se destina, o parâmetro a ser utilizado será a porcentagem de remoção de ocupações incidentes nessas áreas ambientalmente protegidas. Serão permitidas intervenções pontuais apenas nos seguintes núcleos: Novo Império, Sorirama e Mocarzel. Outros casos, no perímetro urbano, poderão ser analisados em caráter de excepcionalidade, onde serão consideradas a data de ocupação, relacionando com a data de criação da APA de Campinas e da elaboração e aprovação do plano de manejo. Em todo o processo de regularização fundiária, como preconiza a lei federal, a gente já citou a lei errada, deverão ser elaborados estudos técnicos a fim de avaliar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos eventualmente existentes na área, bem como as compensações urbanísticas e ambientais que se fizerem necessárias, com vistas à melhoria das condições ambientais locais, guardada a necessidade de aprovação do órgão gestor, bem como do CONGEAP. E aí, proposta final, a SEAB entrou com recurso, foi uma discussão bem complicada, bem complexa, a gente foi até no gabinete do vice-prefeito para tentar, para explicar, mostrar a importância do plano de manejo, que não é só uma portaria, né? Eles entendiam que eles poderiam sim fazer a regularização fundiária onde eles quisessem, no dia que eles quisessem, e a gente conseguiu, porque tinham dificuldade de entender que a portaria tem a força da lei federal, né? Então, é disso que eu estava falando, né, quando eu falei da zona de amortecimento, né, do peso do embasamento legal, mas enfim. Conversamos e chegamos numa proposta final, que seria essa, né? Para a regularização fundiária urbana de núcleos urbanos implantados no perímetro urbano, será considerada a temporalidade da ocupação irregular em relação à data de aprovação do plano de manejo da APA de Campinas, bem como buscará, preferencialmente, a recomposição das APPs, a fim de cumprir as funções a que se destinam. Em todo o processo de regularização fundiária, como preconiza a Lei Federal 13465, agora a lei certa, deverão ser elaborados estudos técnicos a fim de avaliar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos eventualmente existentes na área, bem como as compensações urbanísticas e ambientais que se fizerem necessárias, com vistas à melhoria das condições ambientais locais, guardada a necessidade de autorização prévia do órgão gestor da APA, bem como da deliberação do CONGEAP. A motivação, talvez... Após recurso interposto pela SEAB, no protocolo, o departamento, né, o DEMAC, responsável pela análise do recurso, deu provimento parcial ao recurso desse item, prevendo a possibilidade de regularização em APP para os núcleos urbanos informais situados no perímetro urbano, classificados como consolidados anteriormente à aprovação do plano de manejo. No entanto, assim como preconiza a lei federal, é necessária a autorização do órgão gestor para o processo de regularização fundiária em unidade de conservação, momento em que as intervenções de APP serão avaliadas, considerando a situação caso a caso, dada a deliberação do CONGEAP. Ressalta-se que em área rural, a regularização de núcleos urbanos permanece proibida.
Então, assim, do jeito que estava antes, a gente já estava permitindo a regularização fundiária no Novo Império, Sorirama e Mocarzel, que a gente foi olhar, são, acho que, as mais problemáticas em relação a regularizar na APP, porque estão ali na beira do Atibaia. Mas do jeito que estava a redação, a gente entendeu que ela já estava autorizada a regularizar ali. Com essa alteração, a gente entendeu que, na verdade, a gente não está autorizando que seja feita a regularização fundiária, não, ela vai ter um estudo e aí a gente vai analisar, caso a caso, poder, inclusive, não regularizar ela inteira, prever ali uma recuperação parcial da APP, inclusive para esses casos que anteriormente o plano de manejo estava permitindo. É isso, acho que primeiro falar é a Cláudia, depois o Daniel. Oi. Então, na verdade, eu não concordo que estava aprovado regularização nenhuma. Pelo menos o CONGEAPA não aprovou essa regularização. Vejo que isso é uma decisão política, tá? Tanto que vocês estiveram no gabinete do vice-prefeito, para mim isso daí é um absurdo, que a gente aqui é uma discussão técnica, né? E junto com a sociedade civil, então isso daí para mim é uma imposição que está sendo feita. E outra coisa, foi solicitado para a SEAB um estudo sobre a ocupação do Mocarzel, principalmente. E foi apresentado um parecer absurdo, dizendo que tudo bem aquela ocupação permanecer por lá. O ano passado nós tivemos 3 inundações no mês de janeiro, e as 3 inundações passou de 1,50 m de inundação. Não houve morte, graças a Deus. Vai acontecer mais vezes? Sim, com frequência nós vamos assistir muitas inundações. É assim, eu não preciso falar, porque a gente está aqui num público inteligente, né? E que sabe que as mudanças climáticas cada vez vão ser piores os eventos. Então, eu, Cláudia da Suma, sou completamente contra. No meu ponto de vista, a SEAB tem... o plano de manejo tem um capítulo que fala de habitação, e lá está bem claro que existe um déficit habitacional, e esse pessoal está dentro, porque é uma ocupação, então eles têm um déficit habitacional, e pelo plano de manejo a gente tem um capítulo que fala de realizar um estudo para que a gente consiga fazer conjuntos habitacionais para o pessoal de baixa renda. Então, eu não acho que a gente tem que passar régua nisso, não. Na APA, não. O resto do município eu acho que tem grandes problemas, mas aqui a gente tem problemas super pontuais, um número de pessoas baixa e a gente tinha que resolver sim. E a SEAB, nesse ponto de querer regularizar, ela está querendo, sabe assim, meio que se livrar dessa problemática de conjunto habitacional e, pior ainda, colocando em risco vidas humanas. Então, eu acho seríssimo ser aprovado dessa forma. Esse é meu ponto de vista. Cláudia, deixa eu só fazer um esclarecimento. Quando você falou que foi imposição política, eu participei dessa reunião e, assim, não é imposição política, né? Quando existe divergência entre as secretarias se conversam, geralmente mediadas pelo gabinete do prefeito. Isso é normal, isso você conhece. Foi uma reunião de alinhamento, então eles tinham entendimento, por causa dessa lei de regularização, que a lei federal é superior, tem primazia, e basta aplicar a lei federal de regularização e está tudo bem, até em cima da APA. A gente falou que não, que o plano de manejo não é só uma portaria, ele tem força pela lei da SNUC, né, que nem a Letanha falou, ele tem força de lei também, então tem um conflito de leis, e a gente chegou, essa não é a redação que a SEAB propôs e empurrou goela abaixo para a gente, longe disso. Essa é a redação que a gente viu que deu para tentar atender alguma preocupação com quem mora lá, quem está nessa situação, um plano de regularização que a SEAB tem, com a preocupação de manter o mínimo de condições ali, que nem a Letéia comentou, que pode ser... Cada processo vai passar pela Seclimas e vai passar por deliberação do Conselho da APA, né?
possivelmente não era coisas que eles queriam que o plano deles de regularização valesse, independente de ouvir algum gestor. Então, assim, é um meio termo, é alguma coisa que foi construída, e eu não vejo que isso ficou... Acho que a equipe técnica discutiu bastante, né? Você falou, a equipe técnica é bem qualificada, o Hélio, a Sueli, a Letéia, quer dizer, não é algo que, assim, isso daqui veio de cima para baixo, o Rogério mandou fazer assim. Longe disso, foi discutido, a gente tentou ali manter todas essas ressalvas. Eu acho que o texto que ficou, ele mantém ali uma preocupação e fala de medidas mitigadoras, compensatórias, não só compensatórias, não tem nada a ver manter tudo do jeito que está e compensar em outro lugar, não é essa a questão. E talvez regularizar a parte da APP, não do jeito que está. Então, tem essa questão de passar pelo órgão gestor, os processos, sim, a gente vai brigar por isso, e com a deliberação do CONGEAPA, tá? Só fazendo esse esclarecimento. Só complementando, Ricardo, assim como outras propostas, a gente não concorda 100%, o Conselho não concorda, chega-se ao meio termo, né? Porque até tem questões jurídicas, você falou, às vezes vai para o jurídico decidir e a gente acaba com um entendimento diferente do nosso, né? Então, teve essa construção, não agrada 100% a todos, né? Mas no rural não entrou essa discussão, né? Regularização prévia ao plano de manejo, então a gente conseguiu que pontos também, a gente ter essa aprovação, fossem atendidos do nosso lado, né? Diria assim, mas é uma construção, de certa forma. E só para tirar uma dúvida, Aletheia, no que a Cláudia comentou, que ali do Mocarzel não estava essa questão da regularização do Mocarzel, mas estava no plano de manejo já de 2019. Ou o texto não dá essa indicação de que ele seria passível de regularização? Não, é que assim, no plano de manejo, na tabela de normas está, né, esses núcleos como, acho que admissíveis ou permitido, deve ser admissível, a possibilidade de regularização. E no texto ele falava assim que era proibida, né, regularização em APP, exceto no Novo Império, Sorirã e Mocarzel, mas era assim, né, são permitidas intervenções pontuais, desde que tecnicamente justificada nesses núcleos, né. Mas ele já partia ali da premissa que aqueles núcleos iam poder... Na verdade, a preocupação até da SEAB, acho que eram outros que não são tão problemáticos, né? Esse, para mim, eram os piores cenários, que são os na beira do Atibaia, que realmente o povo vai morrer afogado. Então, assim, até esse exceto intervenções pontuais lá, eu acho que não. Como a Cláudia falou, a gente não quer assinar junto o pessoal morrer afogado, né? A gente tem que analisar muito bem, direitinho, e talvez ali eu acho que é o caso até de... Acho que não vai rolar ficar lá, não. Daniel, pode falar, Daniel. Bom dia, gente. Tudo bem? Coincidentemente, hoje, agora, nesse exato momento, tem uma vistoria da Prefeitura, Guarda Municipal, em uma área de ocupação irregular em Sousa, na Santa Maria. Há 3 anos eu acompanho aquilo ali, é uma área de 60 mil metros quadrados que foi vendida há 4 anos e imediatamente o cara começou a fazer lotes de 100 e poucos, 200 metros ali. O Ministério Público está ciente, tem ação correndo, etc, etc. Como garantir que essa redação não pavimente, porque ela vai ser imposta agora? A gente vai votar e se essa redação muda hoje, esse processo está correndo há 3 anos. Como garantir que essa ocupação não encontre argumento para pavimentar a regularização dela no futuro? É na área rural? Na área rural já está proibido. Não, isso, essa redação está escrita ali, na redação da proposta, é exclusivamente para o perímetro urbano. No perímetro rural é proibida a regularização fundiária. Ok. Ale, tinha mais algum ponto lá no agrupamento em blocos que você queria... Acho que esse era o último ponto, né? Esse era o último.
Bom, gente, Então, tiver mais alguma consideração sobre algum dos, tanto com relação à primeira parte da reunião, como essa segunda parte, não só a gente fica à vontade, tá? A Cláudia ainda quer falar, mas também a gente vai ficar à disposição, acho que é isso que a gente precisa combinar com a diretoria, a gente quer ficar à disposição dos conselheiros, né, com o telefone ali da Coordenadoria do Verde, para eles tirarem qualquer dúvida que tenha sobre o processo, sobre cada proposta, sobre por que essa foi, essa não foi e tal. Acho que isso é importante nesses próximas semanas aí, né? E ver uma data, o que vocês estão pensando, que prazo que é possível, que eles tenham esse tempo para conseguir ler, mas que também não seja um prazo que avance para o segundo semestre, né? Então, é sobre isso mesmo que eu estava pensando. A gente vai ter reunião terça-feira, né? Então, a gente vai conversar com o pessoal, né? Tirar uma data para a gente fazer essa AGE. Eu acho que o problema de ser em julho é que muita gente tira férias em julho, né? Muita gente com criança, tudo. Então, nós vamos dar essa conversada, né? Para ver. Eu, assim, pensei numa sugestão de fazer na AGO de julho, mas aí também correndo risco, porque como é na última semana de julho, o pessoal já voltou, né? Mas isso aí a gente vai discutir mesmo lá com o pessoal na terça-feira, para tirar uma melhor data para que a gente tenha um quórum legal. As reuniões do Congeapa, modéstia à parte, são sempre com quórum e bastante gente participando. Então, eu não vejo problema. Eu acho que a gente vai ter quórum qualquer data que a gente fizer. Mas aí a gente conversa na reunião com o pessoal para fechar uma data. Ou faz uma GE, né? Tem que ser a GE, na tem verdade. Que ser? Na lei está escrito que tem que ser uma então, mas aí poderia... Então, mas eu pensei numa GO junto e uma GE, entendeu? A gente faz uma GO curta e na sequência abre a GE. Isso a gente pode fazer no mesmo dia. Como quando tem a eleição, tudo a gente é feito assim, né, Mariela? Marca no mesmo dia. Mas aí eu converso com o grupo, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem pressa que isso seja votado e colocado em ação, né? Porque tem muita gente aqui precisando que essas propostas sejam aprovadas. Então, na GO agora de terça-feira, a gente fecha uma data, né? E achei muito legal, Ricardo, vocês estarem colocando à disposição, porque eu acredito que existem algumas consultas individuais, né, dos conselheiros, né, com casos específicos, e aí vocês já sanam, né, o problema, assim, a dúvida da turma. Mas obrigada, viu? Legal. Não, imagina, acho que o que a gente quer é isso, que os conselheiros estejam bem tranquilos, confortáveis, saibam da informação, assim, eles têm que fazer a lição de casa deles, mas a gente tem que dar todas as condições para eles chegarem lá no dia com informação, com transparência e tal. Você acha que em julho uma AGE pode ficar esvaziada, ou no meio de julho, no começo de julho, e mais para o final é mais chance de ter o quórum? Eu não sei. Eu acho que na terça-feira, na terça a gente vai ter esse termômetro, né? De como é que tá a turma, porque todo mês de julho, porque tem alguns conselhos que nem tem reunião em julho. A gente tem e é normal, sempre rola a reunião normal. Até em janeiro a gente tem e também não tem problema. Mas eu não sei, eu acho que era legal ouvir, porque a gente quer dar quórum e quer votar aí, essas propostas. Então, precisa estar fechado com todo mundo, né? Então, ou seria uma data, uma terça-feira durante o mês de julho, ou a última terça-feira, a GO e a GE. Tá bom? Tá, isso não fica pesado, pelo que você até chamou a Marielle para dar um feedback, né? Não fica pesado, geralmente, ter uma GO e na sequência uma GE de um assunto. Depende assim, né? Depende muito se tem muito protocolo, porque nem a terça-feira só tem um protocolo, então ela vai ser super curtinha, eu acho. Se fosse nessa, por exemplo, não ficaria nessa pesado. Daria legal, mas eu acho que não dá tempo para a turma ler, né? É legal todo mundo, porque assim, como eu falo, o GT está afiado, mas são mais quantas, né, entidades que precisam, né? Sim. Mas com o envio desse material de vocês, que eu acho assim, não só a apresentação,
como as propostas, eu acho que a gente precisa encaminhar para todos os conselheiros, porque a gente já está fechado, mas os outros conselheiros precisam, né? E como a gente faz com os protocolos, né, Mariela, que a gente encaminha com antecedência, que quando a gente vai ler o parecer, a gente não entra no protocolo, a gente já passa para o finalmente, né? Então, aí ficou a cargo de cada um, né? É isso. Então, terça-feira a gente vai ter essa definição, tá? A gente não pôs na pauta, mas a gente abre no comecinho esse assunto. É, Pedro? Claro, com certeza. A gente fecha essa data lá e resolve conjuntamente lá com os conselheiros, né? Tá bom? Perfeito, gente. A Mariela quer falar alguma coisa? Não, eu queria só confirmar com vocês se vai ser no formato híbrido, para a gente poder trabalhar a questão da sala e tudo mais. Eu acho que assim, a gente entendeu que é virtual, dá para atender um virtual, e aí essa disponibilização de uma sala para quem tem essa dificuldade, né, de rural, a gente tentar reservar a sala. E acho que entende-se que isso é um modelo híbrido, né, confirmando as coisas. Combinado, então. Tem a sala do Congeapa lá, né? E a gente precisa ocupar aquela sala também. Daqui a pouco nós vamos perder essa sala, né? Não, perde não. O problema é não ter sinal de internet lá. Mas eu acho que tão importante quanto o modelo misto, né, híbrido, é ver essa questão da plataforma, porque se for pela plataforma que a prefeitura utiliza nas suas reuniões ordinárias do Congeapa, já adianto que vai ter problema. Porque tecnicamente tem que ser resolvido tudo aí, né? Combinado. E a gente manda o material também, as propostas agrupadas, aquele já concorda, não concorda, se abstém e tal, e a apresentação, e a gente vai acertar um pouco mais essa questão da apresentação para fazer no dia da reunião. Aí tem que ver se vocês mesmos apresentam, né, esse contexto, ou a gente apresenta, traz, resgata tudo isso de novo, mas a gente pode ir conversando nos próximos dias, né? Então tá bom, gente, combinado. Acho que já deu meio-dia, obrigado. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, até mais. Tchau, gente, bom dia.